Olá, irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no teu coração. Sou Anderson, responsável pela missão dos filhos do profeta Elias, e nesse 17º dia da quaresma de São Miguel Arcanjo, anexada ao carisma do profeta Elias, nós temos como tema: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Nesse novo ciclo nós seguiremos orando pela cura física. E muitas vezes analisamos durante os dias anteriores as desordens emocionais, que traz os problemas, na maioria das vezes, alguns problemas físicos. Porque o nosso corpo, a gente precisa olhar para esse tema com um olhar diferente. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Muitas vezes o nosso corpo está como uma bomba relógio. Você diz: você não tem ideia. O meu corpo não suporta mais o que eu tenho vivido. O meu corpo não está suportando mais. Ele está dando sinais que não dá para seguir assim, não dá para continuar assim, se você está nessa situação. Então está na hora de você olhar em toda essa temática e mergulhar, deixar essa palavra de Deus entrar na tua vida e fazer o processo de transformação que a palavra de Deus faz em minha vida e na tua vida. Porque nós precisamos seguir referências importantíssimas, e eu quero deixar duas, para que a gente possa entender melhor e viver a temática desse dia. A primeira referência diz: nosso corpo é templo do divino, é templo do Espírito Santo. Segunda referência: o nosso corpo é para glorificar a Deus. Então, meu filho, minha filha, na maioria das vezes, quando nós fugimos desse propósito, quando nossa vida tem tomado uma outra direção, um outro rumo, quando a nossa vida tem seguido direções próprias e não aquela que o próprio Espírito de Deus que está em nós predeterminou, nos direcionou, nosso corpo começa a dar sinais de cansaço, nosso corpo começa a dar sinais que não suporta mais, que não dá para ir adiante, e aí começa a aparecer os problemas físicos, porque o nosso corpo está reagindo, e eu estou chamando você a compreender. Anderson, eu nunca parei para entender, até ouvi falar, mas eu nunca soube assim ao pé da letra, e é por isso que, como missão dos filhos do profeta Elias, estou aqui para anunciar a você, conforme está em 1 Coríntios 3, versículo 16, não sabeis que sois o templo de Deus, e que o divino Espírito de Deus habita em vós. Nós somos templo de Deus, porque o Espírito de Deus habita em vós. Essa é a realidade. Isso é o que nós somos. Mas o que a gente tem feito do nosso corpo, da nossa matéria física? A gente tem sacrificado o nosso corpo por coisas materiais, por aquilo que é carnal. O nosso corpo tem servido meramente para buscar coisas materiais. Mas nós não temos dado espaço para que o Espírito Santo de Deus consiga nos guiar. E é por isso que no final da tarde, você sente muitas vezes que você sente saudade de você mesmo, de você mesma. E você não compreende. Às vezes que você não consegue dormir, e às vezes que as dores de cabeça repentinas e tantos outros problemas que tem acarretado. Eu não estou diagnosticando aqui, eu estou apenas falando que na maioria das vezes, quando nós fugimos da direção do Espírito Santo, o nosso corpo começa a dar sinais. É porque no final de tarde, o nosso Deus ia sempre conversar com Eva e Adão no paraíso. Esse Deus sente necessidade de estar com o filho e a filha que ele ama. E não é nós que vamos ao encontro, é ele que faz o encontro. E é por isso que nosso coração chora, e às vezes você tem sentido assim, e quantas vezes também me senti assim em alguns momentos da minha vida, em que o meu corpo, ele estava à disposição de mim mesmo, em busca daquilo que é carnal. Mas não saber disso nos torna escravo da carne. E no nome de Jesus, que neste momento você se torne livre. Torne livre, que essa palavra entre na tua mente, trazendo um horizonte novo, trazendo uma libertação nova para a tua vida, e liberando a unção de cura física, porque sois templo de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós. Não é o espírito das trevas, mas o Espírito de Deus, é a luz,
é a plenitude da graça de Deus. Ah, Anderson, mas eu não entendo. Mas é o que nós somos, meu filho e minha filha. Não tem como mudar essa realidade. Mesmo que você dizer, no meu corpo, minhas leis, eu vou viver do meu jeito. Isso é tentar viver na rebeldia. E quem vive na rebeldia, e quem existe na rebeldia, você já sabe quem é. Nós não, nós somos templo de Deus, você é templo de Deus. No versículo 17, 1 Coríntios 3, versículo 17 diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá. Porque o templo de Deus é sagrado. E isso sois vós, é categórico, São Paulo é categórico. Isso sois vós. Entende? É sagrado, ou melhor, é separado. Você foi separado, você é separada. Então, não é meramente por isso que o mal tem tentado cada dia mais nesse mundo implantar, levar as pessoas para a devassidão carnal, para se autodestruir, para você atentar contra o seu próprio corpo, porque é templo de Deus, e essa é a realidade, essa é a verdade. A verdade é que o mal não quer que você saiba que existe uma força divina em você, e a terceira pessoa da Santíssima Trindade habita em teu coração. E no poder dessa palavra que ela libere sobre você, a presença do Espírito Santo que está em ti libera a unção de cura dessas enfermidades que muitas vezes faz tempo que você está lutando. E muitas vezes, mesmo buscando ajuda profissional, você não tem encontrado a resposta correta. Que esse Deus Todo-Poderoso coloque a mão agora e vai te deixando livre. Sabe, meu irmão, minha irmã, se mesmo você disser, não, eu vou viver dessa forma, mas eu estou dizendo isso que você é templo de Deus. No versículo 18, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentro de vós se julga sábio da maneira deste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Meu filho e minha filha, então está na hora. Mentir para si mesmo, enganar a si mesmo é a pior tolice. Anderson, mas se eu for assim, se eu continuar orando dessa forma, as pessoas em minha casa vão rejeitar. As pessoas vão me chamar de louco se eu continuar adorando desse jeito. Se eu continuar não indo no mesmo lugar que as pessoas, porque eu não quero fazer o que elas fazem. Elas vão me discriminar, eu vou sair desse ciclo, eu não vou ser mais reconhecido, não vou ser amado. Na minha profissão, eu não vou ser mais considerada a pessoa sábia, a pessoa popular. E daí, meu filho e minha filha? E daí está na hora de olhar e deixar, sabe, ser o que você nasceu para ser. Porque enganar a si mesmo, tem muitas pessoas que dedicam demais para os outros e esquecem de si. Está na hora para olhar para o templo de Deus que está dentro de você. Ninguém tira o lixo do banheiro, da cozinha e coloca na sala de estar. Você descarta. Então, quando nós pegamos os nossos pecados e colocamos ao lado do Espírito querendo colocar dentro de nós, aonde é sagrado, nós estamos destruindo o templo de Deus com nossas palavras, com nossas ações. Todas as vezes que a gente dedica, não dá a mínima para aquilo que é sagrado e se dedica àquilo que é carnal, nós também estamos tentando apagar aquilo que é santo em nós. Anderson, mas eu sofro perseguições se eu viver assim. As pessoas, na verdade, elas não te odeiam. Elas vão querer matar aquilo que é santo, aquilo que é sagrado que está em você. Mas não se preocupa, como a palavra fala, se torne louco para este mundo. Mas busque a graça de Deus. Não queira se julgar sábio, querido, popular para este mundo, mas se tornar, vamos dizer assim, viver de forma enganada. Tudo aqui passa, tudo aqui está passando, pode observar. A nossa vida está escorregando, está passando diante de nós. Está na hora de fazer um processo de mudança, está na hora. Já estamos no 17º dia desse retiro. Está na hora de fazer alguma mudança dentro de nós. Há uma força do Espírito de Deus dentro de você. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É uma declaração de amor. E nesse momento viola todo o mal, viola tudo aquilo que vem para oprimir, mesmo as doenças físicas. Elas devem bater em retirada, porque o Espírito de Deus, ele vem trazendo essa cura. Meu irmão, minha irmã, e aí você diz o seguinte: não, agora eu compreendi. Como eu não sabia que eu era templo de Deus, agora eu sei.
E é isso que eu sou. E eu não quero viver enganado. O que eu faço? Você precisa se unir a Deus. Em 1 Coríntios 6, no versículo 17, diz: pelo contrário, quem se une ao Senhor torna-se com Ele um só Espírito. Devemos nos unir a Jesus cada vez mais, rompendo com o pecado, fugindo do pecado, para que com Ele nós nos tornamos um só Espírito. E a graça dele se manifesta também em nosso corpo. A graça de Jesus precisa manifestar no teu corpo, minha irmã e meu irmão. Ela precisa, a força do Espírito Santo precisa manifestar na tua vida. E aí no versículo 18 diz: fugir da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem cometa é fora do corpo, mas o impuro peca contra seu próprio corpo. Quantas vezes, todas as vezes que se entregarmos, muitas vezes aos pecados carnais, de forma devassa, muitas vezes na prostituição, no adultério e tantos outros, nós pecamos contra o nosso próprio corpo, estamos matando a imagem do Espírito Santo de Deus que está em nós. E não só os que eu citei, mas tantas outras coisas, que nós de forma despercebida, que a nossa língua não para, não para, trazendo a lepra para o nosso corpo, nos desconectando de Jesus. E aí o nosso corpo tem sofrido, ela não suporta mais. Meu irmão, minha irmã, nós entramos na segunda referência. Quando nós temos essa consciência que somos templo do Divino Espírito Santo, nós sabemos que isso é nossa realidade, não queremos ser enganados, unimos a Jesus e fugimos do pecado, porque fugir do pecado é romper com o mal, é romper com as trevas, é romper com o autor do pecado, é romper com ele. Então está na hora da gente fazer isso, declarar guerra mesmo, romper com o mal, abraçar a adoração, abraçar Jesus, unir a ele. Faça isso, faça esse movimento. E aí, meu filho, minha filha, o nosso corpo é para glorificar o nosso Deus. O nosso corpo é para glorificar a Deus. Este corpo, essa matéria nossa, é para exaltar, é para louvar, é para bendizer. Mas muitas vezes nós nos movimentamos ele para agradar o mundo, para agradar as pessoas. Meu irmão, minha irmã, observe que foi pago um grande preço por nós. Porque fostes comprado por um grande preço. Glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Então, ali está a base. Diz, se nosso corpo recebeu de Deus essa graça, já não nos pertenceu, pertence a Deus. Então, nosso corpo pertence ao Senhor e foi pago um grande preço. Um preço de sangue. Então, pelo sangue de Jesus, em todas as enfermidades físicas, todo aprisionamento físico deve bater em retirada em nome de Jesus. Vai deixando tua mente, teu coração, vai deixando toda a corrente sanguínea sua livre em nome de Jesus. Vai deixando agora todo o sistema renal, vai purificando, vai santificando o teu corpo, pela graça e o poder do Espírito Santo, porque Jesus, Ele nos foi enviado, Ele pagou um grande preço, Ele nos foi dado para que nosso corpo fosse sarado, curado através da presença dEle, e o Espírito dEle está em nós. Então a graça da cura já começou em nossa vida, o processo de transformação. Em Lucas 4, versículo 17 e 18 diz: foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque eu me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração. Ou melhor, ele diz que o Espírito de Deus estava sobre ele. E aí, São Paulo vem dizendo que o Espírito de Deus está dentro de nós. Olha só isso, Jesus diz que veio para anunciar a boa notícia, nos trazer a boa notícia da nossa salvação aos pobres. Sarar quer dizer curar os contritos, que o contrito quer dizer os arrependidos. Antes eu vivi de forma, meu corpo, minha vida sempre foi para a carne, para ganhar dinheiro, para ser melhor que o outro, para estar mais bonito que o outro, para ser diferente. Viveu na futilidade. Muitas vezes vivemos de forma fútil. E aí, meu filho, minha filha, mas nessa hora, Deus cura aqueles que têm o coração contrito, arrependido. Sabe, o homem de Deus, o missionário como eu, como tantos outros,
sabe? Por isso que adora muito, por isso que precisa orar muito, por isso que precisa de Deus, vamos dizer assim, muito, muito mais, cada dia mais. Sabe por quê, meu irmão? Nós temos consciência do nosso pecado, das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, que somos frágeis. E só na oração, só unido a Cristo, que nós rompemos com o pecado. É por isso que a necessidade de adorar Jesus. É por isso a necessidade de orar mais, cada dia mais, de se entregar a Ele cada dia mais, para romper com o mal, para romper com o pecado. Porque aí onde estiver o pecado, o mal está. Então há necessidade de romper com isso e prostrar diante de Jesus de forma, com o coração contrito, com o coração arrependido, para que a cura seja completa. Porque Ele é o nosso libertador. Lucas 4, versículo 19 diz: para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Esse é o nosso Deus. Para anunciar aos cativos a redenção, para restaurar o cego, a vista aos cegos, e pôr em liberdade os cativos. Eu peço em nome de Jesus, que todo cativeiro físico, pelo nome dele poderoso, que ele leve a libertação à tua vida, leve a libertação ao nosso corpo físico, tanto machucado por essa vida, tanto sacudido. E eu concluo aqui dizendo, meu filho e minha filha, permaneça, olhe em Jesus, porque quem destruiu o templo de Deus, Deus o destruirá. Permaneça os olhos fixos nele, porque nós somos templo de Deus, e o nosso corpo é para glorificar a Deus. Não existe outra verdade. Essa é a certeza que eu tenho e eu anuncio a você. No versículo 4, versículo 21, Jesus diz, e ele começou a dizer: hoje cumpriu este oráculo que vos acabei de ouvir. Porque em Jesus tudo que é anunciado se cumpre. A palavra dele se cumpre, aquilo que é do Espírito se cumpre. Então eu peço em nome de Jesus, que seja liberada sobre nossa vida essa unção do Espírito Santo, a unção de cura, que possa recobrir, que possa devolver a nossa visão espiritual, mas também que nos dê a capacidade da cura física das nossas visões. Senhor, todos os problemas físicos que acarreta, que pesa nosso corpo e nossa alma, aquilo que o nosso corpo não suporta mais. Eu peço em nome de Jesus, libera a unção de cura física, problemas dos tornozelos, Senhor Deus, problema da coluna cervical, meu Senhor Deus Todo-Poderoso, vai tirando todo inchaço do corpo físico, os problemas renais, vai colocando a tua mão, meu Pai, os problemas cardíacos. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Tu é o libertador, Jesus. Leva a libertação aos filhos e filhas que estão fazendo esse retiro conosco. Toca com suas mãos chegadas nessas mentes, corpo e alma. Vai libertando em Teu santo nome daqueles que não suportam mais, Senhor. E muitas vezes, Senhor, afastou, viveu longe, disperso, mas agora volta, Senhor, com as mãos enxagas, com o coração ferido, mas com muitos problemas físicos. Libera a unção de cura, Senhor. Toca agora em Teu santo nome, liberando, deixando esse filho e filha livre. E eu peço, meu irmão, minha irmã, que você receba a unção do Espírito Santo em nome de Jesus e fique livre de tudo aquilo que atormenta teu corpo, em nome de Jesus.